Essa aqui foi uma rápida introdução sobre os tipos de males. Agora, vamos falar sobre as respostas que o mundo dá sobre o problema do mal. Como é que o mundo responde ao problema do mal, meus irmãos? Quais são as respostas ao dilema? O mundo, basicamente, vai, de certa forma, dizer o que diz Shakespeare. O bem e o mal não existem. É a mente que os cria. Bonito. Cult, né? Uma coisa meio zen. Mas isso não é verdade. Porque a palavra de Deus vai deixar bem claro que existe o bem e existe o mal. Ai dos que o mal chamam bem, e é o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. O Senhor está falando isso no contexto do povo de Deus, lá em Isaías. Um povo que deixou de adorá-lo, um povo que só ia ao templo de forma maquinal, um povo que estava torcendo as realidades. O que era bom eles chamavam de mal, o que era mal eles diziam que era bem. E Deus diz, ai desses. E o mundo faz isso. O mundo diz, não tem mal, não tem bem. É coisa da nossa cabeça, é coisa da sociedade, é coisa de igreja. Isso aí não existe. Vamos viver livres, vamos fazer o que nós quisermos. Você pode fazer tudo, tudo é da lei, não existe mal, não existe bem. Vivamos, comamos, bebamos. E aí Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, e você vai morrer. Vai morrer. Ok? Então vamos ver quais são as respostas que o mundo dá ao dilema do mal. Gente, o mundo não consegue responder o problema do mal, porque o problema do mal é um problema de tensão permanente entre três conceitos. Tá? É praticamente uma impossibilidade lógica do ponto de vista humano sem Deus. Tá? Então, basicamente, é uma tensão entre três conceitos. Quais são esses três conceitos? Existe o poder de Deus, um Deus todo-poderoso. Existe a bondade de Deus, um Deus todo bondoso, omnibondoso aqui nesse sentido. E existe a presença do mal, e tem o ser humano tentando juntar esses três conceitos. Se Deus é todo poderoso, Deus é todo bom, por que existe o mal? Parece que tem alguma coisa fora do lugar, alguma coisa parece não se encaixar. Tá? Então o senso comum imagina que algum desses três conceitos não é verdadeiro, ou que eles não podem estar juntos ao mesmo tempo. Então o que acontece? Quando se tenta responder o problema do mal sem a palavra de Deus, um desses três conceitos é tirado fora. Se você considerar Deus, porque se você não considerar Deus, você não tem nem problema, nem saída mais para o mal, porque o mal não tem mais resposta para você. Mas quando o mundo tenta responder utilizando a questão de um criador ou de uma força superior, ou ele tira a presença do mal, o mal não existe, ou ele tira o poder de Deus, Deus não é todo poderoso, ou ele define a bondade de uma forma diferente do que nós entendemos que é bondade. Um dos três elementos é sacado fora, porque na lógica humana os três não podem estar presentes. Ok? E aí tem uma série de respostas em que você vai tirar um desses conceitos aí. Ok? Vou dar algumas dessas. A primeira resposta é o finitismo. Tá? Infelizmente, quando a pessoa busca dirimir essa incongruência, esses conceitos que não se encaixam, ela vai para uma dessas respostas que eu vou dar para vocês. Não tem outros. Você pode até pegar ou encontrei uma diferente, mas ela vai se encaixar numa das que eu vou colocar agora. Então, a primeira é o finitismo. A ideia de que Deus, ele não é onipotente. Então, você tira fora da jogada, da equação, o poder de Deus. Tá? Então, nessa linha, você tem Deus, seja lá ele quem for, se você é crente, ele é Jesus, se você é alguma coisa, ele é outra coisa, e existe uma força oposta. Né? Então, Deus se debate com uma força oposta em poder, em vontade, e você dá vários nomes para essa força: diabo, trevas, caos, inferno, seja lá o que você quiser. Né? Imposto de renda, enfim, você está se debatendo com isso daí, é o problema, né? E ela basicamente é encontrada em religiões dualistas. Quais são elas? Zoroastrismo, animismo, filosofias maniqueístas, que existe um bem, existe um mal, e as coisas estão se debatendo a vida inteira. Quem quiser ler alguma coisa boa sobre essa linha, eu recomendo um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, acho que é no capítulo 4 ou 5, que ele acaba com o finitismo. Vale a pena ler, vale a pena. É pequenininho, são 3 páginas, mas é impressionante. Mas dentro da religião cristã,
Tem eu chamo de seita mesmo, tá? Quem não gostar, infelizmente. O neopentecostalismo, ele assumiu o finitismo. Nessa linha, existe um culpado, que é Satanás de todas as coisas, ele é o mantenedor de todos os males no mundo e até na sua vida, e Deus se opõe, no caso Cristo, se opõe contra o diabo numa queda de braço eterna. Às vezes Jesus ganha, às vezes o diabo ganha, e eles ficam naquela brincadeira. Tem um livro famoso, acho que se não me engano, de Benihim, eu posso estar enganado, e que na contracapa é bem assim, né? Bem-vindo à luta, a luta espiritual, em que Deus se debate contra o diabo a favor da sua alma. Quem ganhará a sua alma? O diabo, Jesus. Quem sairá vencedor dessa guerra? E aí parece que é uma guerra espiritual, em que dois debatedores estão lutando e você não sabe quem vai ganhar. Isso se chama finitismo. Deus não é onipotente. E aí o mal é explicado dessa maneira. Quando Deus perde, o mal ganha, ele encampa. Quando Deus ganha, o mal cede. E assim por diante. É muito simplista, mas são ideias, principalmente do zoroastrismo, em que existe um Deus mau, um Deus bom, que são criados juntos, têm a mesma força, o mesmo poder, a mesma vontade, mas são opostos entre si. Se eles são criados dessa maneira, um é mau por nascimento, outro é bom por nascimento, mas são deuses. Você não pode dizer que um é bom e o outro é mau, no final das contas. Ok? E aí você vai ter de tudo, né? Vamos fazer uma oração forte aqui para afastar os maus espíritos, senão eles não vão sair do culto. Isso daí é olhar a vida espiritual de forma maniqueísta. Ok, tranquilo. Essa é a resposta. Qual é a resposta? Deus não tem poder. Deus não tem poder, por isso é que o mal existe, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, às vezes o mal vai, às vezes ele cede. Muito bem. A segunda, essa é um pouquinho mais complicada, é o determinismo ou fatalismo. Aqui eles tiram a bondade de Deus da jogada. Né? A bondade de Deus, de certa forma, é tirada ou é redefinida de uma maneira estranha. Né? Então nós dizemos o seguinte, a bondade de Deus é completamente determinista e é diferente do que nós entendemos comumente por bondade. O que diz essa linha? Essa linha diz o seguinte, todos os fatos que ocorrem para o bem ou para o mal são completamente determinados, engendrados, permitidos, queridos, capacitados, coordenados por Deus. A ideia é que quando existe o mal, Deus não só quis o mal, como ele causou o mal, como ele permitiu a existência do mal e como ele exaustivamente engendrou o mal na realidade. Isso é fatalismo. Aí eles dizem assim, mas é Deus que quer isso? Então é bom. Aí você fica assim, mas isso não é bondade. Eu não entendo, e nem Deus entende assim a bondade na palavra de Deus. Então eles dizem assim, sendo que Deus é Deus, ele está acima de todas as leis e ele não pode ser responsabilizado pelo ato pecaminoso infligido ao mundo ou às suas criaturas. Mas Deus não só quer, não só capacita, como ele engendra o mal. Já viram aquela frase? Aconteceu porque Deus quis. De uma maneira bem fatalista. Em Manaus tinha um candidato a vereador, que é o mote dele da campanha assim, no final tudo vai dar certo. O que vai dar certo? Não importa, tudo vai dar certo. Isso é mais ou menos um fatalismo, um determinismo. Tem uma religião no mundo que é altamente fatalista, que é o islamismo. O islamismo e o hipercalvinismo extremado, eles basicamente são fatalistas. A ideia é que uma vez que Deus escreveu, ele não só escreveu, como ele quis, ele desejou, ele engendrou e ele manteve a concretitude do mal. Aí você fica assim, então Deus é mau. Isso é o fatalismo. O fatalismo é uma força do destino que você não pode fugir. Isso é tão fora da palavra de Deus que o mal sempre foi uma ofensa ao Senhor Deus. A tal forma que ele manda o seu filho para morrer em nosso lugar, para destruir as obras do mal. Então, esse fatalismo, ele às vezes se confunde com hipercalvinismo extremado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Calvinismo, ok. Hipercalvinismo, não ok, tem problemas. Tem um autor que ele vai dizer isso daí. Deus quer o mal, Deus deseja o mal, Deus engendra o mal.
Aí eu fico olhando, o cara escreveu aqui, eu disse assim, qual é a diferença desse Deus para Satanás? E eu não consigo ver essa diferença. Ok, está claro aí? Muito bem, tem uma palavra que é muito famosa em árabe, que é o maktub. Está escrito. Uma vez escrito, acontecerá, e aquilo tem vida própria, está fora da alçada de Deus. Isso é o fatalismo. Deus não pode fazer mais nada a esse respeito. E temos o negacionismo. No negacionismo, você nega agora o mal. Um nega o poder, o outro nega a bondade, esse nega o mal. Né? O mal não existe, é apenas uma ilusão. Então, nessa linha, a gente não tem nem que se preocupar, tá? Porque não há nenhuma resposta. Porque o mal não existe. Se o mal não existe, não tem um problema do mal. Então, você não vai perder tempo com isso daí. Onde entra muito forte isso aqui, meus irmãos, nas religiões panteístas, principalmente religiões orientais. Né? Eles negam a realidade do mal. Negam mesmo a realidade do bem, porque se tudo é uma ilusão, tanto bem quanto mal é a mesma coisa. Não funciona. Algumas dessas religiões, brahmanismo, shintoísmo, budismo, zen budismo e assim por diante. Tem uma mescla de religiões e agora nós estamos encontrando isso às vezes até na igreja. Tem igrejas de linha coach, de treinamento, de autoajuda, que acabam também dizendo assim que bem e mal não é assim exatamente uma coisa boa, porque você está muito polarizado, você está vendo o mal, está vendo o bem, né? Isso não é saudável, então parece que, de novo, seja um tipo de zen budismo. E muito crente está entrando nessa jogada. Ok? Tá? Então, bem e mal é a faceta da mesma coisa. Isso é negar a existência do mal, negacionismo. Nós temos o reencarnacionismo. Aí disse, pô, mas reencarnacionismo, sim, é uma das maneiras de explicar a existência do mal. Aqui, você também nega a existência do mal. É um tipo especial de negacionismo. Ele não nega a existência do mal, tá? Mas ele pressupõe que o mal seja necessário. Portanto, o mal é bom. A ideia é mais ou menos assim. Você morre, você pecou nessa vida, né? Você tem um karma, tem alguma coisa, e você vai ter que reencarnar para pagar esse karma pesado, esse seu pecado, seja lá o que for. Então, quanto mais você vive, mais você é afligido pelo mal, mais você paga os seus pecados. Então, o mal que vem sobre você é bom. Se alguém está sofrendo, está na lama, e você vai ajudá-lo, você está tirando dele a oportunidade de ele purgar os seus pecados. E isso é tão forte em algumas religiões, que são reencarnações, por exemplo, na Índia por castas. Quanto mais baixa a casta, quer dizer, maior o seu karma ali. E o cara que está lá na casta mais baixa, ele tem que sofrer. E você não vai ajudá-lo, porque se você o ajuda, você diminui o seu sofrimento, e se você diminui o seu sofrimento, o desgraçado vai ter que reencarnar mais vezes. Então o mal, ele é negado em seus efeitos. O mal, no final, é algo necessário e bom. Tá? Então o sofrimento de um será o meio do outro vencer o seu karma, e assim por diante. Mas esse tipo de linha não discute as suas implicações. Porque nesse tipo de linha, o bem não é bom. O mal não é mal, mas o bem não é bom também. E eles não entram nessa linha de explicação. Porque no Brasil tem uma linha básica de reencarnacionismo, que eles tentam não entrar nessas implicações da reencarnação. Tranquilo, aqui você nega o mal. E, por fim, aqui nós temos o evolucionismo social, e eu ainda não cheguei no pior, tá? Tem mais um. No evolucionismo social, o mal também ele é negado. O mal é visto como uma fase da humanidade. A humanidade está em evolução, né? Toda a realidade é evolucionista, de certa forma, e estamos vivendo uma fase em que o homem ainda não se libertou das amarras da moral, das amarras da sua própria ignorância interior. Então, nessa linha de seguinte, olha, o mal é apenas uma fase. Vai chegar um dia que a humanidade vai evoluir tanto, tanto, que ela vai conseguir, de alguma forma, vencer o mal moral, que é apenas, de certa forma, ignorância, e o mal estrutural. E ele diz assim, mas a humanidade vai evoluir tanto que ela vai conseguir vencer até o mal natural. Ela vai conseguir prever todas as catástrofes, todos os acidentes, e aí nós teremos um paraíso na Terra. Ou seja, o mal também não existe, é um problema temporário. Todas as cosmovisões derivadas do naturalismo são evolucionistas dessa linha. Tá? A própria ciência, em sua base naturalista, ela advoga esse tipo de pensamento sobre bem e mal.
O problema é que o mal me atinge. Como é que eu vou dar uma resposta? Ah, isso é uma fase. Daqui a talvez 3.000 anos a gente vai superar, aguenta até lá. Não tem como, não tem solução, não tem resposta. E, gente, nós temos, infelizmente, uma linha especial dentro do cristianismo, que é o livre-arbítrio total do homem. Também é uma forma de negar o mal. Tá? Aqui nessa linha, o poder de Deus é tirado da equação. Nessa linha, Deus não tem qualquer relação com o mal. Deus não controla o mal, Deus não está por trás disso. Né? Deus não tem nada a ver com a origem do mal, Deus não ordena nenhuma ação que possa dar início ao mal, Deus não usa o mal para qualquer fim específico, o homem tem completa liberdade para decidir o seu destino, fazer a sua escolha. E se nesse processo ele fizer alguma coisa errada, o resultado é o mal. Deus está fora da jogada. Deus está dizendo, não estou nem aí para você. Está acontecendo isso daí. O mal natural não tem a ver comigo, não. É o pecado que destruiu o mundo, aí eu não tenho nada a ver com isso. Deus está fora. Qual é o problema dessa linha? Deus não tem soberania. Deus é esvaziado da sua soberania. Deus não tem poder. E pior, se os homens são maus, Deus permitiu que eles fossem maus, que eles fossem criados maus. Então, de certa forma, as ações humanas não são mais, porque ele nasceu mal. Eu não tenho culpa de ter nascido mal. O que eu fiz, eu fiz. Deus me fez assim, Deus me criou assim. Gabriela, síndrome de Gabriela. Deus me deu liberdade para eu ser o que eu quisesse ser. E eu tenho liberdade para ser mal. Por que não? É um livre-arbítrio meu. Está entendendo? Nessa linha, o homem é o seu próprio Deus. E Deus é um Deus fraco. Um Deus que é jogado de um lado para o outro pelo pecado humano. Então você pode explicar o mal moral, o mal estrutural nessa linha, mas você não explica o mal natural. O mal natural não tem o que? Explicação. Por quê? Pode o mal moral gerar o mal natural, independentemente de Deus? Não pode. Vocês estão entendendo? Essa é uma linha terrível, porque isso está em muitas denominações cristãs no Brasil. Muitas. Em que, no final das contas, o homem tem o controle do seu próprio destino. Você até desculpa a Deus, Deus não tem nada a ver com mal, mas Deus também não tem poder nenhum. É um Deus que não tem capacidade de direcionar o ser humano. É um Deus incompatível com Jesus das Escrituras, que diz assim, aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo da minha mão, ninguém pode arrebatar. Ninguém. Nenhum. Então isso é incompatível com a palavra de Deus. Ok? Vamos fazer.